Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 23 de outubro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação da 103,7 dessa quarta-feira. Confira agora então os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Mulheres de baixa renda terão acesso gratuito à mamografia no Brasil. INEP divulga locais de prova do Enem 2024. Operação mira prefeito e servidores do Carmo do Rio Verde por desvio de verba na compra de combustíveis. Com forte demanda no mercado, Goiás Social anuncia cursos gratuitos na área de construção civil. INSS passa a conceder auxílio-doença e aposentadoria por invalidez imediatos em casos judiciais. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38. Uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, mulheres de baixa renda em todo o Brasil terão agora a oportunidade de realizar exames gratuitos de mamografia e ultrassonografia como parte da campanha Radiologia Solidária lançada durante o Outubro Rosa. O objetivo é facilitar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama, especialmente para aquelas com 40 anos ou mais, faixa etária recomendada para o rastreamento da doença. A campanha pretende alcançar milhares de mulheres até dezembro, contribuindo para a prevenção e conscientização sobre a importância dos exames de rotina. O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, CBR, é a entidade responsável pela campanha lançada na última segunda-feira. A maior concentração de clínicas participantes está na região Sudeste, com 28 instituições. O Sul tem 7 clínicas, enquanto as regiões Centro-Oeste e Nordeste contam com 6 cada. A região Norte tem 3 clínicas participantes. Minas Gerais e São Paulo são os estados que mais se destacam, com 14 e 9 clínicas, respectivamente. A maior concentração de clínicas participantes está na região Sudeste, com 28 instituições. O Sul tem 7 clínicas, enquanto as regiões Centro-Oeste e Nordeste contam com 6 cada. A região Norte tem 3 clínicas. Minas Gerais e São Paulo, como dissemos, são os que mais se destacam. 6h39. Locais de prova do Enem. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, disponibilizou nesta terça-feira o cartão de confirmação de inscrição do Enem 2024. O documento está disponível na página do participante e traz, entre outras informações, número de inscrição, data, hora e local da prova, além de registrar que o inscrito terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso. Para acessar o documento, na página do participante é preciso utilizar o login único da plataforma gov.br. No primeiro dia de Enem, além da redação, serão aplicadas provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo dia, os participantes fazem provas de ciência da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento. O INSS passa a conceder o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez imediatos em casos judiciais. Fabiola Altran é quem traz detalhes dessa novidade. A concessão judicial de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez passa a ser imediata. De acordo com o INSS, a oferta desses benefícios para quem conseguir decisão favorável da Justiça começou a ser realizada na sexta-feira. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, essa automação é resultado de uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é agilizar as concessões por meio da ferramenta INSS Jude. O presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, disse que as primeiras concessões de auxílio-doença previdenciário e aposentadoria por invalidez levaram apenas alguns
alguns minutos desde a sentença. Para que o benefício seja oferecido automaticamente, é preciso que a decisão do juiz siga um padrão que permita que a ferramenta identifique as informações. O documento deve incluir a renda mensal inicial, além, claro, do nome do titular do benefício, a espécie de concessão, data de início e duração do auxílio. Da Rádio 2, Fabiola Autor. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41 agora. E uma operação do Ministério Público de Goiás mira o prefeito de Carmo do Rio Verde, Geraldo dos Reis, e servidores da prefeitura suspeitos de desvio de verba pública na compra de combustíveis. Nessa terça-feira, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão no município. Uma pessoa foi presa por posse irregular de arma de fogo. Além do gestor e dos servidores, a operação é feita contra empresários e laranjas envolvidos no esquema. Durante a operação, foram encontrados R$54 mil em espécie e uma arma de fogo. Além das buscas, a Justiça também determinou a quebra do sigilo bancário dos investigados. Ao todo, 12 promotores, policiais civis e militares, além de equipes da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência do Ministério Público, participaram da operação. São investigados os crimes de falsidade ideológica, frustração do caráter competitivo da licitação e apropriação de bens ou rendas públicas, assim como desvio de verba em proveito próprio ou alheio. A coordenadora do Goiás Social e primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado, anuncia nesta quarta-feira novos cursos gratuitos na área de construção civil em Goiânia. Com forte demanda no mercado, o setor passa por necessidade de qualificação profissional para atender à crescente demanda por mão de obra especializada. O Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás estima que há mais de 5 mil vagas abertas na construção civil apenas na Grande Goiânia. A ação é uma iniciativa do Goiás Social, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Ao todo, serão 1.000 vagas para os cursos de pedreiro, gesseiro para sistemas drywall, instalador elétrico, assentador de piso e pintor de obras imobiliárias. São cursos de 160 horas que serão ministrados na unidade Senai da Vila Canaã, na capital. Há previsão de abrir turmas em unidades do Senai no interior do estado em uma segunda fase do programa. 6h43, integrantes de uma organização criminosa de tráfico e lavagem de dinheiro bem estruturada são presos em Brasília, São Luís dos Montes Belos e Goiânia. Vamos saber dessa ação da polícia com a Jaqueline Moura. A operação teve como objetivo prender pessoas que faziam parte de uma organização criminosa que movimentava uma grande quantia em dinheiro na venda de drogas. Pessoas foram presas em Brasília, São Luís de Montes Belos e aqui na capital. Eu vou conversar com o delegado Raniel Almeida, que está à frente, desta operação. Ele vai contar mais detalhes. Delegado, essa organização era bem estruturada, tinha inclusive funcionários, era praticamente uma empresa, Conta pra gente. Isso, essa organização criminosa, ela tinha as divisões muito bem estabelecidas, Desde a liderança, que era feita aí pelo Baltazar Cabral Júnior, até todos os demais substratos. Então, a central telefônica dessa organização criminosa, as pessoas que tomavam conta dos laboratórios, os entregadores de droga e também as pessoas que faziam a parte da logística financeira de lavar o dinheiro advindo do tráfico. É uma grande quantia em dinheiro, Somente em contas bancárias, o valor supera 13 milhões de reais entre 2023 e 2024, mas é certamente apenas uma fração do que essa quadrilha lucrou, porque a gente ainda tem aquisição de bens móveis, imóveis e também movimentação de dinheiro em espécie, então pelo menos 13 milhões de reais. Quantas pessoas estão presas até o momento? 9 pessoas foram presas, todos os alvos foram localizados e presos, a maioria aqui em Goiânia, um alvo em São Luís dos Montes Belos e outro em Brasília. Agora, o líder morava aqui em Goiânia? Morava em Goiânia, foi preso na companhia da esposa num condomínio de luxo. Essa operação, ela continua? Sim, porque essa movimentação toda de dinheiro certamente gerou um patrimônio imobiliário dessa organização criminosa e a DENARC tem por objetivo não somente a prisão, mas principalmente a descapitalização e assim o enfraquecimento das organizações criminosas. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes.
6h46. E com o show de Vini Júnior, o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 5-2, uma virada heróica. Na terceira rodada da fase da Liga da Champions, os alemães abriram 2-0 no Santiago Bernabéu com Malen e Gittens. Já no segundo tempo, o Real conseguiu marcar 5 gols com Rüdiger, Lucas Vázquez e Vini Júnior 3. Vinícius Júnior teve mais uma atuação histórica com a camisa do Real Madrid na Champions League. Há menos de uma semana da premiação da Bola de Ouro de 2024, que será na próxima segunda-feira, o grande favorito conduziu o Real Madrid a uma linda virada sobre o Borussia. Foi o terceiro hat-trick do brasileiro com a camisa do Real Madrid. Vindo de derrota para o Lille na segunda rodada, o Real Madrid consegue importante virada e chega aos 6 pontos na tabela de classificação da fase de Liga da Champions League. Os espanhóis ocupam a 9ª posição, podendo ainda ser ultrapassados após o jogo dessa quarta-feira. O Borussia, que vinha de 2 vitórias, fica na 5ª posição com os mesmos 6 pontos do Real. Na próxima rodada, no dia 5 de novembro, o Real Madrid enfrenta o Milan, enquanto que o Borussia duela com o Sturm Graz. E o Corinthians não pagou a multa de R$500 mil ao Flamengo após utilizar o goleiro Hugo Souza na volta da semifinal da Copa do Brasil. O pagamento deveria ter sido efetuado até essa segunda-feira, dentro das 24 horas seguintes ao jogo, conforme diz o contrato. Entretanto, o documento também prevê uma carência de até 10 dias para a quitação da pendência e, caso não faça dentro do novo prazo, o Flamengo deve notificar o Corinthians para que o pagamento seja efetuado em até 5 dias após o aviso, ou seja, a data final após todos esses trâmites é 6 de novembro. Se o pagamento da multa de Hugo não for efetuada no prazo desses 15 dias, o Corinthians ficará impedido de usar o goleiro. Assim, os clubes teriam que renegociar o valor não pago até o dia 30 de novembro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a terça-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho registrando movimentações no campo positivo da Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$70,94 e R$74,48. O vencimento novembro 24 foi cotado a R$70,94, valorização de 1,27%. Janeiro 25 valeu R$73,40, com elevação de 0,75%. O março 25 foi negociado por R$74,48, um ganho de 0,68%. E o maio 25 teve o valor de R$ 73,10, uma alta de 0,86%. No mercado físico brasileiro, o preço da saca do milho também teve movimentações positivas nesse segundo dia da semana. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas encontrou desvalorização somente em Castro, no Paraná. Já as valorizações apareceram em Ubiratã, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, Sorriso e Eldorado. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, surpreendeu as pessoas que achavam que ele estava se curvando ao Supremo numa resposta a uma consulta, uma busca de informações do relator do Supremo, ministro Nunes Marques, sobre um pedido de solidariedade do Paulinho da Força, que gentilmente ficou ao lado do Supremo, que o havia descondenado, e pediu a suspensão da mudança na Constituição que restringe as decisões de um juiz único, a chamada decisão monocrática, quando suspender uma lei decidida pela maioria dos representantes do povo. Pois Arthur Lira, que tinha estado no Supremo, foi noticiado, que ele disse que não ia haver nenhuma agressão da Câmara contra o Supremo e tal, se imaginou que ele já estava se pondo de joelhos. Mas respondeu com altivez, certamente foi uma consulta também de informação, porque é preciso fazer isso, perguntando sobre a tramitação dessa proposta de emenda constitucional número 8, que teve uma votação expressiva no Senado, em 2 votações, ou seja, está aprovada no Senado, e foi para a Câmara, e foi aprovada também por expressiva votação na Comissão de Constituição e Justiça, que julgou que a proposta é plenamente constitucional. Está agora numa comissão especial, depois vai para plenário para votar e acabou.
né? Aprovando, se a Câmara aprovar como o Senado aprovou, as decisões do Supremo só terão validade depois de passarem pelo colegiado dos 11 ministros, e não uma liminar de apenas um ministro, cancelando a vontade, digamos, de mais de 400 deputados e senadores, como aconteceu com o comprovante do voto. Aliás, por 3 vezes foi aprovado o comprovante do voto. E não existe comprovante do voto, só existe a dúvida, né? Porque ninguém sabe como que está nas mãos do mundo digital a apuração. Mas, enfim, o presidente da Câmara informou que visa mais transparência e previsibilidade. Previsibilidade é muito importante, porque a gente não pode ler uma coisa na Constituição e ouvir outra, uma decisão diferente do que está na Constituição de um ministro do Supremo. Não faz sentido. Ao mesmo tempo, diz que reforça a colegialidade, ou seja, a decisão colegiada, e não o arbítrio de um apenas, né? Uma cabeça pode errar. Quanto mais cabeças, mais difícil haver o erro, né? Então é isso. Olha, e que coincidência, né? No Dia Mundial, ontem, Dia Mundial do Paraquedismo, do paraquedas, do paraquedista, foi um paraquedas que salvou um piloto brasileiro na queda daquele caça F-5 Mike, lá pertinho da base de Parnamirim, lá no trampolim da Vitória, lá em Natal. Ele foi ejetado, viu que o avião estava... Ele ainda rumou o avião por uma área não habitada, mas teve que abandonar o avião, se ejetou e foi salvo pelo paraquedas. O paraquedas foi concebido por Leonardo da Vinci antes de Cabral chegar ao Brasil, mas foi usado pela primeira vez, com êxito, em 1797 por um francês, o Garnerin. Foi no dia 22 de outubro de 1797, por isso o dia virou o dia do paraquedas, né? Perdemos mais um F-5, que é um avião cinquentenário, mas é muito eficiente e muito poderoso, porque foi modernizado, inclusive. Nós temos mais de 50 deles. E só para encerrar, lá no BRICS, né, Lula não foi, mas Dilma já destoou da orientação da delegação brasileira, dizendo que tem que entrar todo mundo no BRICS. E a orientação da delegação brasileira é que haja um critério de ingresso no BRICS, né? Saiu uma lista aí de parceiros do BRICS. Nessa lista não está a Nicarágua, nem está a Venezuela, né, atendendo a pedidos do Brasil. Mas, enfim, esse BRICS é uma busca de apoio para fazer chantagem, opressão econômica, política, contra os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, a França, o mundo ocidental, enfim. E o Brasil está lá. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64-3661-1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h54. Agora, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, semana continua chuvosa em todo o estado de Goiás, com riscos de tempestade, é o que diz o CIMEGO. E Pasgo Saúde lança programa de entrega gratuita de medicamentos para pacientes oncológicos. BNDES disponibiliza mais de 2,2 bilhões de reais para programas do Plano Safra 2024-25. Você vai saber de todos os detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. A bacia do Rio Paraguai, no Pantanal, chegou ao menor nível de água em 124 anos em determinados locais. Isso está diretamente associado à redução das chuvas na região. Os índices pluviométricos apontam que o volume de precipitação registrados este ano é o menor da série histórica iniciada no ano 2000. De outubro de 2023 a setembro desse ano, foram contabilizados 702 milímetros de chuva na bacia do Paraguai. Esse total representa um déficit de 395 milímetros negativo em relação à média que se espera para o período, que é de pelo menos 1.097 milímetros. Os dados derivam do
produto de estimativa de chuvas MERGE disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Assim como as bacias dos rios Amazonas, Acre, Madeira e Xingu, a do Paraguai também enfrenta um contexto de seca extrema, conforme a classificação do Serviço Geológico do Brasil. A estiagem severa desse ano acometeu simultaneamente todo o Pantanal e a maior parte da Amazônia. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, saiu em defesa da proposta de emenda à Constituição que busca limitar decisões individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A declaração foi enviada pelo parlamentar por escrito ao próprio Supremo em uma ação que visa suspender a discussão do tema pelo Legislativo. Para Lira, porém, os argumentos protocolados pelo deputado Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo junto ao STF contra a PEC não procedem. Em linhas gerais, o presidente da Câmara defendeu no documento que a proposta não representaria uma interferência na autonomia do Poder Judiciário. Ele argumenta que o texto em tramitação no Legislativo tem o objetivo apenas de promover maior transparência e previsibilidade nas ações do STF. No texto, Lira insiste então na argumentação de que a medida seria apenas um aprimoramento da dinâmica jurisdicional, respeitando, na sua visão, os limites constitucionais e preservando a independência funcional do judiciário. A proposta defendida por Lira e questionada por Paulinho da Força no STF foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e aguarda a análise de uma comissão especial. Para avançar, vai precisar ainda passar pelo plenário da Câmara e ter também no Senado Federal. No documento encaminhado ao STF, o presidente da Câmara alegou também que a PEC debatida pelos deputados visa acabar com incertezas causadas pela falta de decisões sobre temas urgentes que chegam ao Supremo. No Supremo, o pedido de suspensão da tramitação da PEC é relatado pelo ministro Cássio Nunes Marques. O magistrado tem recebido a posição dos envolvidos, mas ainda não tomou nenhuma decisão sobre o tema. 7h07, reta final do prazo para aderir ao programa que oferece condições especiais para quitar débitos com a Receita Federal. Vamos saber dos detalhes e deste prazo com a Milena Abreu. Pessoas e empresas que têm dívidas com a União têm poucos dias para aderir ao programa para renegociar os débitos com condições especiais. O prazo para adesão ao programa Litígio Zero 2024 da Receita Federal termina às 18h de quinta-feira da semana que vem, dia 31 de outubro. As dívidas que podem ser renegociadas são aquelas de tributos administrados pela Receita, como contribuições sociais de empresas e de empregadores domésticos. Vale para os débitos em fase de contestação administrativa, com valor igual ou inferior a R$50 milhões. Basicamente, o governo abre mão de até 100% do valor dos juros, das multas e dos encargos legais, e o contribuinte pode parcelar o valor da dívida em até 120 parcelas mensais. Pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, santas casas, cooperativas e demais organizações da sociedade civil ou instituições de ensino têm vantagens adicionais e podem parcelar em mais vezes. O prazo máximo de quitação para eles é de até 140 meses. Lembrando que, em troca da renegociação, o contribuinte automaticamente abre mão de questionar a cobrança na Justiça. No site da Receita, no endereço gov.br/Receita Federal, dá para consultar mais detalhes sobre as condições e as modalidades de renegociação e também sobre a forma de aderir ao programa. Lembrando, o prazo para isso termina no dia 31 de outubro. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. E o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO, divulgou nota que diz que essa semana continuará chuvosa em Goiânia e em todas as regiões do estado entre os dias 21 e 27 de outubro. As chuvas poderão ser volumosas e em alguns locais é possível que ocorram tempestades acompanhadas de vento e raios, é o que disse o CIMEGO. De acordo com o informativo, com sol e variação de nebulosidade, a combinação entre calor e umidade favorece a ocorrência de pancadas de chuvas irregulares. Na terça-feira, ontem, por exemplo, o CIMEGO alertou para o risco de tempestades de até 60 milímetros dia e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora. Apesar da chuva e da umidade, o sol segue presente em diferentes momentos do dia e em todas as regiões. Algumas cidades registram temperaturas acima de 30 graus,
como Montes Claros, Araguapaz e Porangatu. E o Ipasgo Saúde lançou um novo serviço de entrega domiciliar de medicamentos oncológicos sem cobrança adicional para os usuários. A iniciativa marca o início do programa de atenção farmacêutica que tem como objetivo melhorar o acesso aos tratamentos, garantir a segurança e a adesão dos pacientes às terapias e também diminuir os custos assistenciais. Nessa fase inicial, 514 beneficiários em tratamento serão contemplados pelo serviço. A meta é ampliar o atendimento a todos os pacientes com câncer que utilizam medicamentos orais, com a previsão de alcançar 1.348 usuários do plano até maio de 2025. O serviço atenderá tanto beneficiários da capital quanto do interior. A entrega ocorre em até 5 dias úteis para os usuários de Goiânia, enquanto que aqueles que residem em outros municípios devem receber os seus medicamentos em até 7 dias úteis. Importante ressaltar que o programa oferece acompanhamento pós-entrega, com orientações personalizadas, confirmação do recebimento e monitoramento contínuo do tratamento e das prescrições. 711, Governo de Goiás articula investimentos para trechos goianos da Ferrovia Centro-Atlântica. Vamos saber dos detalhes deste avanço e dessas negociações com Sara Queiroz. O vice-governador Daniel Vilela e o secretário de Infraestrutura comentaram sobre a audiência. Então nós vamos estar apresentando aí as nossas demandas em relação a uma requalificação desse trecho que corta o nosso estado, para que a gente possa ampliar a nossa condição de escoamento da nossa produção através desse modal que é, já de conhecimento, um modal mais barato e que poderá ligar Goiás com outros portos, além do de Santos, que já é feito através da Norte-Sul, aumentando aí a competitividade, a competição e, naturalmente, reduzindo os custos dos fretes para a nossa produção aqui. Agora é um momento estratégico para a gente trazer todas as reivindicações de Goiás, o incremento do volume de investimentos, temos pátio, expansão de malha ferroviária aqui, que desejamos que a NTT tenha a sensibilidade de olhar para essas reivindicações, e esses momentos desses debates são justamente os momentos estratégicos onde a gente consegue lugar de fala e posição política para conseguir defender esses pedidos. A renovação contratual da Ferrovia Centro-Atlântica prevê uma série de melhorias e investimentos com o objetivo de ampliar e modernizar a capacidade da ferrovia, que atualmente abrange mais de 7,8 mil quilômetros de trilhos, incluindo os corredores Centro-Leste, Centro-Sudeste, Minas-Bahia e Minas-Rio. Questões ambientais e sociais também foram pautadas durante a reunião. Além da competitividade, do aspecto da gestão e de ter uma economia saudável com geração de emprego, que isso seja feito também de uma forma sustentável do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. Após a avaliação final do Tribunal de Contas da União, o contrato com a Ferrovia Centro-Atlântica poderá ser prorrogado. É imprescindível que esse projeto passe pelo crivo do TCU para que a gente possa, em seguida, se for aprovado, de fato, prorrogar esse contrato por mais 30 anos. Sara Queiroz, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h14. Em outra noite de Daverson, o Atlético deu um passo muito importante rumo à final da Conmebol Libertadores. Na noite de ontem, o Galo venceu o River Plate por 3-0 na Arena MRV, pelo jogo de ida das semifinais da competição. Assim como na classificação diante do Fluminense, o camisa 9 foi o nome do jogo. Daverson teve um gol anulado no começo da partida, mas aos 21 da primeira etapa ele abriu o placar para a equipe alvinegra. Na segunda etapa, o atacante fez mais um e deu assistência para Paulinho marcar o terceiro do Galo e selar a vitória na Arena MRV. Além de jogar pelo empate, o Atlético pode perder até a partida de volta por 2 gols de diferença e chegar à decisão da Conmebol Libertadores. O River precisa vencer por 4 ou mais gols de vantagem no placar para se classificar. Se vencer por 3 de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. E
o Santos não deu espetáculo de novo, mas venceu o Ceará por 1-0 na noite dessa terça-feira na Vila Viva Sorte. Está cada vez mais perto do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Com gol de Diego Pituca ainda no primeiro tempo, o Peixe bateu o rival direto na 33ª rodada da Série B e voltou a respirar na liderança da competição. Agora, 5 rodadas do fim, o time de Fábio Carille abre vantagem confortável para carimbar o retorno à elite. O Vozão, por sua vez, continua à beira do G4, mas sem conseguir entrar nele. A vitória leva o Santos aos 59 pontos, isolado na liderança, e a 8 pontos do Ceará com 51, quinto colocado, posição que ainda pode perder nessa rodada. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h16. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social disponibilizou nesta terça-feira mais de 2,2 bilhões de reais para operações de crédito no âmbito de programas do Plano Safra 24-25. Com a medida, o total de recursos ainda disponível nos diferentes programas agropecuários do governo federal a serem repassados pela instituição é de 11,2 bilhões de reais, com prazo de utilização até junho do ano que vem. Os recursos poderão ser utilizados por produtores rurais, cooperativas e agricultores familiares para custeio e investimento em diversas finalidades, incluindo a ampliação da produção, aquisição de máquinas e equipamentos, armazenagem e inovação. No total, o BNDES está disponibilizando 66,5 bilhões no Plano Safra 24-25. Foram 38,4 bilhões na última safra, sendo que 14,8 bilhões serão destinados a pequenos produtores da agricultura familiar, o que representa um aumento de 28% em relação ao último ano safra. Nesse plano 24-25, o banco já aprovou 17,1 bilhões de reais e atendeu às solicitações de mais de 81 mil operações, por meio de operações indiretas, realizadas pela rede de agentes financeiros credenciados. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, publicou nesta terça-feira no Diário Oficial do Estado o edital de convocação para as instituições interessadas em fazerem parte do Fórum Goiano de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável de Goiás, com mandato de 2 anos. O fórum é um colegiado consultivo em que serão discutidas políticas de desenvolvimento sustentável e de enfrentamento às mudanças climáticas para o Estado. A participação nele não será remunerada. Serão 18 vagas para o setor público e 18 para a sociedade civil. As instituições interessadas devem entregar os seus respectivos ofícios para a SEMAD até o dia 6 de novembro. Para as vagas em que houver mais de um indicado, haverá eleição a se realizar até o dia 16 de novembro. No dia 26 de novembro, o governo goiano vai divulgar a lista com o nome das instituições escolhidas e o prazo para a interposição de recursos se estenderá por 3 dias. Por fim, em dezembro acontece a posse dos membros em plenária. E uma operação da Polícia Civil combate o tráfico de drogas em Goiânia e Brasília. Eduardo Bernardo é quem traz detalhes dessa operação. Com o objetivo de contribuir com a reprodução de mudas de piqui com e sem espinhos para atender à demanda do mercado, a Emater Goiás vai comercializar hastes com gemas para enxertia de cultivares em viveiros. Os interessados têm até o dia 31 de outubro para se inscrever por meio de formulário online no site emater.go.gov.br. Para adquirir as hastes, os viveiristas devem estar cadastrados no Registro Nacional de Sementes e Mudas, o RENASEM, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Além de possuir mudas aptas para enxertia e estarem interessados em formar um jardim clonal para comercialização. As cultivares de pequizeiro disponíveis foram desenvolvidas pela Emater em parceria com a Embrapa Cerrados e são com e sem espinhos. Após envio dos documentos, os viveiristas aptos à aquisição das hastes serão comunicados para realizarem o pagamento. A retirada das hastes será feita após a confirmação do pagamento e ocorrerá no período de 11 de novembro a 20 de dezembro, mediante agendamento prévio de no mínimo 3 dias. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. 7h19 agora, o último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco você vai conferir
Empresas e MEIs têm até o dia 31 deste mês para regularizarem dívidas com o Simples. Receita promove novo leilão em 5 de novembro. Lances podem ser dados a partir da sexta-feira. E claro, também espaço para as nossas notícias locais com a sua participação no quadro A Voz do Cidadão. Não saia daí. A gente volta já trazendo tudo para você em detalhes. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira, 23 de outubro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais que não regularizarem as dívidas com o Simples Nacional, o regime tributário especial para pequenos negócios, até o próximo dia 31 serão excluídas do regime. A exclusão valerá a partir de 1º de janeiro. O devedor pode pagar à vista, abater parte da dívida com créditos tributários, recursos que a empresa tem direito a receber do fisco ou parcelar débitos em até 5 anos, com pagamento de juros e multa. O parcelamento pode ser feito no portal do Simples Nacional ou no Centro Virtual de Atendimento da Receita, no serviço Parcelamento Simples Nacional. O acesso ao portal do Simples Nacional e ao ECAC é feito com um certificado digital ou com a conta no portal gov.br nível prata ou ouro. A empresa ou MEI que não concordar com a dívida e quiser contestar o termo de exclusão deverá dirigir a contestação ao delegado de julgamento da Receita Federal, protocolada na internet conforme orientado no site do órgão. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta segunda-feira que a capital paulista vai continuar a sofrer com apagões pelo menos até o fim do contrato de concessão com a Enel em 2028, caso não haja uma intervenção na empresa. Tarcísio disse que a concessionária não investe na modernização do sistema, pois os gastos não se traduziriam em uma tarifa maior, ou seja, em mais receita. O governador afirmou ainda que as metas previstas no contrato são facilmente alcançadas, apesar da insatisfação do consumidor com o serviço prestado. Por isso, uma fiscalização por parte da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, não dará resultado e que somente um interventor poderia determinar que sejam feitos investimentos necessários. Na avaliação de Tarcísio, a Enel não está interessada em investir em cabos protegidos, melhorar a resistência mecânica dos seus materiais e contratar equipes para fazer os religamentos. E a Receita promove um novo leilão no dia 5 de novembro. Os lances podem ser dados a partir dessa sexta-feira. Quem traz os detalhes é Fabiola Altran. O leilão da Receita Federal terá 129 lotes com itens diversos: celulares, produtos eletrônicos e de informática, acessórios, artigos esportivos, instrumentos musicais, peças de vestuário e veículos. O leilão está marcado para 5 de novembro e será realizado de forma virtual. Podem participar pessoas físicas e jurídicas. As propostas devem ser enviadas a partir das 8 da manhã de 25 de outubro, sexta-feira agora, até 9 da noite de 1º de novembro. Os lances têm que ser feitos para os lotes fechados. O mais barato custa R$10 e contém resíduos de placas eletrônicas. Já o lote mais caro é o de R$1.200.000 e tem milhares de displays de celulares. Há pacotes com iPhone 11 a partir de R$300 e com 2 modelos de carro Fiat com valor inicial de R$7.200. No lote 77, por exemplo, há um notebook da marca Dell a partir de R$300. Quem arrematar terá 30 dias para a retirada das mercadorias. Bens adquiridos por pessoa física não podem ser vendidos. Pode participar do leilão da Receita Federal quem tem mais de 18 anos, CPF e selo de confiabilidade prata ou ouro no sistema gov.br. Para a pessoa jurídica é necessário ter CNPJ. Quem tiver interesse deve acessar o sistema de leilão eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. O link está disponível no receita.fazenda.gov.br. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h33. Lucas da Silva, 19 anos, foi preso em uma chácara a 11 quilômetros da cidade de Indiaporã, no interior de São Paulo, após ficar 10 dias foragido. O rapaz
é acusado de matar Jordana Rodrigues de Faria, 19 anos, e Pablo Batista com um canivete em frente a uma distribuidora de bebidas em Caçu, aqui na região sudoeste do estado. Após a prisão, o jovem foi levado para a delegacia de Fernandópolis, cidade próxima à divisa entre São Paulo e Minas Gerais. A audiência de custódia deve acontecer ainda nessa quarta-feira. De acordo com o delegado Marlon Souza, a confusão aconteceu na madrugada do último domingo e começou quando o suspeito fez comentários inapropriados para Jordana e insinuou que queria se relacionar com ela. A Polícia Civil já havia identificado Lucas antes da sua prisão por meio de imagens de câmeras de segurança que mostram quando familiares ajudam o suspeito a fugir na data do crime. E a mineradora britânica Rothschild Mining, que opera em Mara Rosa, vai investir R$1 bilhão em Goiás. A informação foi confirmada na segunda-feira pelo governo do estado. Segundo informado, o objetivo é ampliar a produção de ouro. Atualmente, a extração é de 7 mil toneladas ao ano. Com o investimento, chegará a 8 mil toneladas para o mesmo período. Sobre a operação em Mara Rosa, a aquisição foi concluída em 1º de abril de 2022. Naquele mesmo semestre, teve início a construção, que foi concluída no começo deste ano. Inclusive, a primeira produção ocorreu 6 meses iniciais de 2024. Além disso, a empresa já gerou 1.600 empregos desde a sua implementação. A previsão é que o projeto dure 12 anos. 7h34, o Ceasa realiza mais uma edição da Festa do Piqui nesta quarta-feira, dia dedicado à fruta por lei estadual. Vamos saber os detalhes dessa movimentação com o repórter Marcelo Tavares. A Ceasa Goiás já trabalha na organização da 4ª edição da Festa do Pequi, que esse ano acontecerá na manhã do dia 23 de outubro, exatamente no dia instituído Dia Estadual do Pequi por lei estadual. Além da programação da festa, haverá ainda a inauguração da reconstrução da malha asfáltica do local e a revitalização do mercado não permanente, a Pedra 2. O evento será realizado em tendas montadas ao lado do mercado do produtor da Ceasa. A celebração acontece quando começa a temporada do Pequi na Ceasa, em setembro, e segue até março. O presidente da Ceasa, Manuel Castro de Arantes, convida a população a participar da Festa do Pequi. Nós queremos, nessa oportunidade, convidar todos os produtores, concessionários, permissionários e toda a população de Goiás para que venha participar deste evento no próximo dia 23. E Goiás, a Ceasa de Goiás é o entrecôs que mais vende pequi no Brasil. E por isso é a festa de tradição do nosso estado. Queremos, então, agradecer a presença de cada um que aqui vier prestigiar. Uma das novidades desta 4ª edição é o preparo da maior panela de pequi do mundo, o que deve ser uma atração à parte. Para o prato será utilizado nada menos que 50 sacas de pequi, 300 quilos de carne e a mesma quantidade de arroz. A exemplo das outras edições, serão servidas mais de 2.500 refeições, cujo ingrediente principal é o pequi. Também será novamente realizada a feirinha para comercialização não só do fruto, mas de produtos artesanais e derivados do pequi. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h37. Em confronto direto na luta para fugir do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Fluminense conseguiu uma vitória por 1-0 sobre o Atlético Paranaense nesta terça-feira no Maracanã, jogo atrasado da 17ª rodada. Cano marcou o gol salvador que fez o time se afastar do grupo dos 4 últimos colocados da competição, complicando a vida do adversário em sua tentativa de permanecer na Série A do Brasileirão. Com o resultado, o Fluminense chegou ao 11º lugar do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, 4 acima da zona de rebaixamento em 30 jogos. O Atlético Paranaense continua com 31 pontos em 18º, mas com um jogo a menos. E o Palmeiras tem 53% de chances de ser campeão brasileiro contra 42% do Botafogo. O Corinthians tem 37% de chances de cair. Vamos saber desses números, dessas estatísticas, nessa matéria de Humberto Ferretti. A 8 rodadas do fim, vice-líder Palmeiras é o favorito para ser campeão brasileiro. A matemática, pelo menos, dá a ele 53% de chances de título, contra 42% do líder Botafogo, que soma um ponto a mais.
Os cálculos foram feitos por especialistas do site Globoesporte.com, que levam em conta vários modelos matemáticos. Sem esquecer que o Verdão está focado apenas no Brasileiro, enquanto o Botafogo ainda tem a Libertadores, e que haverá um confronto direto com o mando do Palmeiras. Terceiro colocado, o Fortaleza tem 2%. Flamengo, Inter e São Paulo também aparecem com chances, mas elas são ainda menores. Já na parte de baixo da tabela, destaque negativo para o Corinthians, que tem 37% de chances de cair para a Série B. Pior que ele, porém, estão Juventude, Vitória, Cuiabá e o Atlético Goianiense, que só escapa por um milagre. Outro gigante, o Fluminense, tem 24% de chances de queda. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h39. E nos primeiros 15 dias de outubro, o indicador do boi gordo, segundo o CPEA, acumulou uma alta de 9,1%, com negociações que fecharam R$ 310 à vista em São Paulo, descontado o Fundo Rural. Na comparação com o mesmo período do ano passado, esse aumento ultrapassa os 20%. Segundo o Aiberville Neto, diretor da HN Agro, esse movimento de alta nos preços está sendo sustentado pelo bom escoamento tanto no mercado interno quanto no internacional. Outro fator importante é a forte demanda externa, especialmente da China. Sobre o futuro, Hybor Vail acredita que o mercado deve se manter firme até o fim do ano, embora uma acomodação nos preços após a alta recente não seja descartada. Apesar do cenário positivo, a margem dos frigoríficos diminuiu, o que pode influenciar as negociações nos próximos meses. 7h40, Emater Goiás abre novo formulário para donos de viveiros interessados em adquirir hastes de piqui com e sem espinhos. Vamos saber dessa ação com Eduardo Bernardo. Com o objetivo de contribuir com a reprodução de mudas de piqui com e sem espinhos para atender à demanda do mercado, a Emater Goiás vai comercializar hastes com gemas para enxertia de cultivares em viveiros. Os interessados têm até o dia 31 de outubro para se inscrever por meio de formulário online no site emater.go.gov.br. Para adquirir as hastes, os viveiristas devem estar cadastrados no Registro Nacional de Sementes e Mudas, o RENASEM, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Além de possuir mudas aptas para enxertia e estarem interessados em formar um jardim clonal para comercialização. As cultivares de pequizeiro disponíveis foram desenvolvidas pela Emater em parceria com a Embrapa Cerrados e são com e sem espinhos. Após envio dos documentos, os viveiristas aptos à aquisição das hastes serão comunicados para realizarem o pagamento. A retirada das hastes será feita após a confirmação do pagamento e ocorrerá no período de 11 de novembro a 20 de dezembro, mediante agendamento prévio de no mínimo 3 dias. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da Agência Cora de Notícias.